Você já deve ter se perguntado por que tanta gente odeia o Zenitsu, mas parece não saber explicar por que realmente não gosta dele. Sempre falando algo como, ele é chato, a personalidade dele é ruim. Sei lá, eu só acho ele irritante. Elas dizem isso porque no fundo não sabem explicar por que realmente elas não gostam dele. Mas nesse vídeo eu te mostro os 2 pontos que fazem você odiar o Zenitsu. Para depois desse vídeo você explicar pro seu amigo fanboy de Demon Slayer o motivo de você não gostar do Zenitsu. Só peço para que você comente a sua opinião sobre ele e o que você melhoraria nele, para eu poder saber as suas opiniões. Afinal, estou aqui dando a minha para poder escutar a sua. E agora, pode seguir pro vídeo. Primeiro ponto, as cenas. As cenas do Zenitsu são de comédia. E apenas comédia. E olha, comédia é uma coisa ótima. Ela quebra a tensão, dá respiro e é essencial para uma boa narrativa. Porque se tudo fosse intenso o tempo todo, seu cérebro se acostumaria com a tensão e as cenas perderiam o impacto. Mas o problema com o Zenitsu é a comédia. Muitas das cenas dele acontecem em momentos que não tem tensão alguma, ou muito pior, quebram completamente o clima por serem muito exageradas. E quando isso acontece, em vez de você dar risada, você se irrita. Porque se você não acha engraçado um personagem chorando e gritando por minutos, você simplesmente fica ali, parado, olhando seriamente pra tela, só esperando a cena acabar logo, porque elas são muito exageradas e duram demais. E aqui é o ponto, toda cena precisa ter uma função. Ela tem que levar a história pra frente, desenvolver um personagem ou pelo menos reforçar um tema. Por isso nenhuma obra mostra um personagem indo no banheiro à toa, seria perda de tempo. Agora, se ele vai no banheiro, olha pro espelho e ali, num silêncio, a gente vê ele seriamente olhando pro espelho com um olhar melancólico e vazio, a cena muda, ela ganha um propósito, ela dá uma camada a mais pro personagem, mostrando que tudo o que está acontecendo está afetando ele. A cena se torna útil, mas com o Zenitsu, as cenas são só piada. E se você não curte esse tipo de humor, parabéns, não sobra nada pra você. Só um momento arrastado que quebra o ritmo do episódio e tira você da imersão. Eu mesmo, sempre que começava uma cena do Zenitsu, eu por reflexo puxava o celular. Mas muito pior é o segundo ponto. Segundo ponto, desperdício de potencial. Ele poderia ser o personagem mais interessante da obra. O Zenitsu tem medo, um medo paralisante e quase infantil, mas todo mundo tem medo, seja do escuro, da altura ou da Receita Federal. Por isso é muito fácil criar simpatia por um personagem que tem medo. Você se conecta facilmente com ele, mas o Zenitsu é tão caricato e exagerado que você só tem desgosto pela, entre aspas, comédia dele. Mas imagina só, em um universo paralelo, ele começa como um cara covarde, mas aos poucos ele vai enfrentando seus demônios externos e internos, assim se transformando, pegando mais confiança, entendendo que ele tem a obrigação de proteger as pessoas. Por isso ele é um Demon Slayer. Ele vai entendendo que ele não é um inútil, que ele não é um peso, que ele é uma pessoa forte. Mas não, o que acontece na prática é que eles só repetem a mesma piada exaustão. Porque o medo dele não é parte da jornada, é uma ferramenta, é um recurso narrativo que a autora usa para ativar o modo Deus do Trovão e resolver a situação. O Zenitsu precisa ter medo, porque se ele não tiver, ele não desmaia e não luta, simples assim. E é por isso que ele não pode evoluir. Se o Zenitsu deixasse de sentir esse medo irracional, se ele se tornasse mais corajoso com o tempo, a fórmula quebraria. Ele não cairia mais no chão, não fecharia os olhos e BUM! O golpe cinematográfico com raios cortando a tela simplesmente não aconteceria. Ou seja, ele é um personagem estático, não muda, não cresce, mesmo quando parece que vai mudar. Na luta contra o Kaiga, quando ele finalmente fica sério, você pensa, porra, agora vai! Depois do mestre dele morrer, depois dele matar uma pessoa que, apesar dos pesares, ele respeitava por ser mais forte que ele finalmente parece que amadureceu. Mas não, depois disso ele volta exatamente pro mesmo ponto. Gritos, choros e surtos. A única diferença é que agora ele luta acordado. E sabe, isso cansa, porque no fim das contas, toda a história é sobre personagens. Você só se importa com o mundo, com o sistema de poder, com a trama, porque se importa com quem tá vivendo tudo isso. Você quer ver aquele personagem alcançar um objetivo, superar uma dificuldade ou se transformar, mas com Zenitsu as cenas são tão repetitivas, tão irritantes que você simplesmente para de se importar com ele. Além de que, a personalidade dele sempre vai ser a mesma, do começo até o fim. E quando isso acontece, o personagem vira um peso pra obra. No fim das contas, o problema com o Zenitsu não é só que ele grita ou que ele tem medo. O problema é que ele não evolui. As cenas dele são quase sempre cômicas, mas não tem função narrativa real. Elas quebram o ritmo do episódio e não desenvolvem o personagem. E se você não acha graça nas cenas, só viram momentos arrastados do episódio. E o pior, o medo que ele tem nem é um traço humano para ser trabalhado, é só uma ferramenta da autora. Ele precisa ter medo para desmaiar, e precisa desmaiar para ativar o modo Deus do Trovão. No final, o crescimento que ele tem é lutar acordado, mas a personalidade dele ainda é a mesma. E uma boa história é sobre mudança, é sobre acompanhar um personagem que faz você se importar, que cai, levanta, enfrenta as coisas e te envolve emocionalmente. Mas com Zenitsu, isso não acontece. No final, ele só começa a lutar acordado, ele ainda chora e grita para tudo. E por isso muita gente, talvez você incluso, simplesmente não se importe com ele. E isso para um protagonista de destaque num shonen é talvez o pior erro que possa se cometer. Por mais que pareça, eu não odeio o Zenitsu e nem Kimetsu no Yaiba. Eu acho muito interessante um personagem que só sabe usar uma técnica e vira o mestre dela.
Mas o problema mesmo, pra mim, são as cenas que ele tá acordado, que são bem chatinhas. Eu sei que é um alívio cômico, mas eu prefiro 1000 vezes um Kon de Bleach do que um Zenitsu. Mas vendo o mangá, eu acho que a visão negativa sobre o personagem é mais por causa do anime, já que no mangá são só alguns quadros, enquanto no anime são cenas de 4 a 5 minutos. Mas e tu, paizão? Gosta dele, do desenvolvimento dele? Me diz aí nos comentários. Pode xingar o Zenitsu, me xingar, argumentar, mas por favor, comente algo. Aqui é o Bates e o Royal.